Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que mostra claramente que uma mente inteligente fez prontamente o universo e a vida, todas as coisas, os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Esse programa que traz evidências claras de um grande Deus que todas as coisas fez, pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Esse programa que mostra que você tem uma fé racional, alicerçada nas evidências. Esse programa também que traz grandes convidados, homens e mulheres que creem em Deus e que também militam na ciência, fazem ciência, química, física, cosmologia, matemática, teologia, filosofia, essa boa mistura de boa ciência com boa fé, com boa teologia, com boa filosofia. Você encontra aqui, no Fé e Ciência, uma série fantástica de palestras, já disponíveis no nosso canal, a IPP TV, IPP Play, você pode assistir todas. E esse programa, hoje, estamos fazendo uma pausa na série de palestras do 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Você tem assistido sensacionais palestras que deixam claro que nossa fé, de fato, é alicerçada nas mais recentes descobertas científicas. E hoje, no nosso programa, receberemos, porque ele já esteve aqui, um grande professor, pesquisador de uma universidade federal, Recife, Pernambuco, é o professor Marcelo Zaldini Hernandes. Marcelo, muito bem-vindo novamente aqui ao Fé e Ciência. Olá, como vai? Tudo bem, Marcos? Saúde a todos aí. Uma alegria estar aqui com você novamente. Marcelo, você já esteve aqui falando sobre o gênio da química. Queria que você fizesse um resumo rápido do que você falou, talvez o pessoal não assistiu, deixar aquele gostinho para que as pessoas assistam a sua palestra anterior, o gênio da química. Por que você trouxe esse título, esse tema? Que gênio é esse? Que química é essa? Por que na química nós podemos enxergar essa genialidade? Marcelo, faz um resuminho rápido para as pessoas ficarem com vontade também de assistir a sua palestra anterior. Ok. Bom, a palestra foi baseada em um livro, né, que tivemos a oportunidade de publicar recentemente, com o título O Glorioso Gênio da Química. Está no formato de Kindle, né, por enquanto, mas o objetivo desse livro é, sim, de caráter apologético, né, defesa racional da fé cristã, mas também é um livro de expressão devocional, né. Nessa altura do campeonato, nós já completamos 3 décadas de contato com a química, né, desde estudante de graduação, pós-graduação, até hoje, né, atuando como professor em área correlata. Nós nos maravilhamos cada vez mais, né, com a genialidade de Deus, com a sabedoria de Deus, criando todas as coisas, toda a realidade química que nós conhecemos, e com a misericórdia, né, de Deus, criando substâncias tão magníficas, com propriedades absolutamente ajustadas para a vida. E o livro traz como exemplo uma das obras-primas de Deus, né? Tudo que Deus fez é obra-prima, mas uma das obras-primas de Deus, muito didático para mostrar essa sabedoria, essa genialidade de Deus como grande criador, é a água, né? A molécula de água tem substância água, né? Tem dezenas de propriedades anômalas, inesperadas, né? E todas elas perfeitamente ajustadas para a manutenção e preservação da vida. E não só a vida humana, mas a vida de qualquer criatura, né? Que sempre é baseada em água. Então, o propósito do livro é essencialmente esse, mostrar a grande genialidade, né? A sabedoria e a misericórdia, a bondade de Deus também criando substâncias com água. Mas, Marcelo, eu tenho essa água aqui, olha. A gente, na aula de química, toma água e o professor fala assim, né? Olha, a água é insípida, inodora e incolor. E aí, talvez alguém que não assistiu a sua palestra ainda, vai assistir, com certeza, pode estar pensando, mas o que será que tem de
especial nessa água? Ela é insípida, ela não tem gosto, não tem sabor, não tem cor. Por que você diz que ela é tão especial assim? Dá um spoiler aí das propriedades da água, o pessoal vai gostar. Eu falo nas minhas palestras, tem um site que tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só esse líquido aqui tem. Mas fala de alguma coisa aí. Ela é mais do que insípida, inodora e incolor, Marcelo? Com certeza, muito mais do que isso, né? Nós podemos citar algumas, né, propriedades dessas anômalas, né, na água. Por exemplo, o alto calor, né, de vaporização, que está relacionado ao mecanismo, por exemplo, de sudorese, né, a regulação da temperatura não só do corpo, né, dos organismos vivos, mas também em escala global, né, da temperatura do nosso planeta, digamos assim, manter em níveis aceitáveis, né, para a vida. Outra propriedade seria o máximo de densidade, né, da água líquida a 4 graus Celsius. É uma anomalia, né? Isso faz com que o gelo, né, da água, o sólido da água, ele flutue, seja menos denso do que a água líquida, né, o que é anômalo, né? Normalmente você tem um sólido que é mais denso do que o correspondente líquido, né? Mas na água acontece essa inversão de densidade e o gelo acaba flutuando, né, no máximo de 4 graus Celsius da água líquida. Outra propriedade que podemos citar também é a tensão superficial, né? A tensão superficial é muito importante para vários mecanismos, inclusive em plantas, né? Sementes que se auto-enterram, né? Tem a ver com o mecanismo de tensão superficial que acaba alongando ou esticando, né, as fibras vegetais lá das sementes, né? Ou encurtando, encolhendo, né? No movimento que faz um parafuso, né? Faz com que essas sementes se auto-enterrem, por exemplo, para depois poder germinar. São algumas, né? Apenas dessas inúmeras propriedades tão magníficas desse líquido tão especial que é a água. Até as plantas, né, Marcelo? Eu estava escrevendo na nova edição do meu livro, Antevidência, sobre tropismo. Aqueles movimentos que as plantas fazem em busca de nutrientes, de luz. E elas buscam água também. Acho que é hidrotropismo. Elas vão caminhando até encontrar água. Elas percebem, elas sentem, cheiram alguma coisa, né? Sentem mais essa direção de umidade e as suas raízes procuram a água. Parece que a vida sabe, inclusive, a importância da água. E o Adalto Lourenço fala sempre assim, né, que a gente se engana. A gente diz assim, ó, onde há água, há vida. Mas apesar dessas milhões e milhões de características únicas da água, 74 propriedades físico-químicas, a vida é muito mais complexa e muito mais sofisticada e muito mais genial do que a água. Você não acha também, Marcelo? Você conhecendo um pouco de química, a água já nos assombra. Ela é magnífica. Mas a vida é ainda mais assombrosa e mais magnífica para um químico, pela sua química. Você concorda? Isso, exatamente, Marcos, né? Nós temos um grande número, né, de biomacromoléculas, por exemplo, perfeitamente, né, ajustadas, criadas, né, por esse grande gênio. Né? Nós temos moléculas como DNA, né, RNA, proteínas, né, com capacidades e especificidades tão grandes, né? Nós temos também membrana celular, né, bicamada fosfolipídica para proteger tanto o interior da célula quanto o exterior, né? Proteínas de membrana que fazem o chaveamento, o controle, né, de substâncias que entram e que saem da célula. Quer dizer, é um ajuste tão perfeito, tão fino, num maquinário, né, molecular tão sofisticado, que só podia ser coisa de gênio mesmo. Isso só para citar algumas poucas moléculas, né, que fazem parte dessa complexidade da vida. Marcelo, tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, né? A árvore, os frutos serão para alimento e as folhas para remédio. Você é um químico, mas está no departamento aí de ciências farmacêuticas, farmácia. E outro dia eu estava fazendo uma avaliação sobre os fármacos que nós temos por aí. Eu tenho um podcast agora, a Bíblia Ciência, falei sobre esse assunto lá, sensacional. Queria ver se você confirmava comigo também. A gente vai olhar os fármacos, as drogas farmacêuticas, praticamente todas elas inspiradas em compostos naturais que encontramos nas folhas
e nos galhos e nos troncos das árvores. Você concorda comigo? Porque o pessoal fala assim, olha, produto natural, bioinspirado, mas até os sintéticos, se você for olhar, sintetizamos nos inspirando em moléculas da natureza. Então, praticamente tudo vem das folhas, exatamente como a Bíblia anunciou. Concorda comigo? Como químico e farmacêutico, o que você diria sobre os fármacos e esse versículo bíblico? Os frutos para alimento, as folhas para remédio. Os produtos naturais são muito importantes, né, Marcos? Certamente você tem, né, os fitoterápicos, né? Você tem produtos naturais, como você mesmo disse, que servem de inspiração. Você tem derivados de produtos naturais, né? E também produtos naturais servem de inspiração para a produção, né, de fármacos, de princípios ativos, né? E não só de plantas, né, mas também de vários organismos também no fundo do mar, né, marinhos, por exemplo, que está se descobrindo muita coisa há muito tempo, né? Essa área de produtos naturais, ou no caso da farmacêutica, costuma ser chamada de farmacognosia, né? Tem avanços enormes, né? Hoje em dia se fala, já há algum tempo, né? Se fala em estruturas privilegiadas, né? Estruturas privilegiadas são chassis, né, moleculares muito comuns, né, em moléculas bioativas, encontradas nos produtos naturais, por exemplo, e que acabam servindo de inspiração para muitas moléculas de origem sintética. Com certeza é uma fonte de inspiração inesgotável. A ciência imita a Deus. A gente fica dizendo às vezes que a ciência matou Deus, que a ciência não precisa de Deus, que cientista bom é cientista ateu, que quem mistura fé com ciência não faz boa ciência. Muito pelo contrário, né? Olha, nós temos aqui um professor químico, físico-químico, que faz a sua ciência para a honra e glória desse grande Deus que todos servimos. Mas, Marcelo, hoje trouxemos você aqui com uma missão especial. Você estava falando de um título aí que eu achei sensacional, meio misterioso, Tangendo o Intangível. Você tem alguns slides para falar sobre esse tema. Marcelo, o que é esse negócio aí de tangendo o intangível? Você tem os seus slides, vou te dar alguns minutos aí, você está com a palavra, estamos muito curiosos para saber o que é esse negócio de tanger o intangível. Marcelo, está com você. Bom, esse é um tema que tem despertado nosso interesse, né, há algum tempo. Essencialmente, esse aspecto, né, de que um dos propósitos da criação, né, da criação de Deus, né, da natureza, do mundo, né, do cosmos, é apontar, quer dizer, essas coisas que são tangíveis, né, palpáveis, visíveis, algumas delas, elas apontam para aquele que é intangível, né, o Deus eterno, né, imutável, infinito, né? Então, essa é a ideia. E o texto básico que nós vamos usar para isso, para essa argumentação, é o texto de Romanos 1, né, que é um texto que tem ajudado muito nessas questões apologéticas, e certamente é um texto bastante conhecido, mas estou chamando a atenção aí com esse esquema de cores, né, que nós vamos usar ao longo desses slides, onde o verde seria o tangível, né, aquele que é visível, que é alcançável, digamos assim, e o azul seria o intangível, né? Então, o texto é muito conhecido, mas eu faço questão de ler porque é o nosso texto base. Então, diz assim, né, o texto de Romanos 1, 19 a 22. Porquanto que de Deus se pode conhecer... acho que saiu aqui os slides. Deixa eu colocar aqui. Isso, obrigado. Fica aí na tela, é mais fácil aqui de ler. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, né? Esse é um texto muito importante, né? E tem uma visão clara, né? O ensino do apóstolo Paulo aí, claro, de que, quer dizer, não existe neutralidade, né? Não existe neutralidade. A neutralidade é um conceito vazio, né? Ou você... O próprio Senhor disse, né? Quem comigo não ajunta, espalha.
né? Ou o homem reconhece, né, a glória de Deus na criação, por exemplo, que aponta para o intangível, né, que é Deus, ou ele é indesculpável, né, por fazer isso. O próprio salmista, no Salmo 19, diz: os céus proclamam a glória de Deus, né, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, é impossível, né, para o ser humano, né, contemplar a criação e não reconhecer, não dar graças a Deus, não render glória, né? Portanto, seria com isso mais evidente, né, chamarmos o que nós conhecemos como ateus, na verdade, seria, o termo mais adequado, segundo assim, o ensino do apóstolo Paulo, seriam antiteístas, né, que mesmo tendo conhecimento de Deus, porque são indesculpáveis, eles se opõem a Deus. Então, seria um antiteísmo, né? Essa seria a ideia. No próximo slide, nós podemos perceber aquela famosa declaração de C.S. Lewis, né, sobre cosmovisão, né, visão de mundo. Ele resume bem nessa frase, né, C.S. Lewis escreveu bastante sobre esse tema. Ele fala: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não só porque eu vejo diretamente o sol, mas porque por meio dele, por meio da luz do sol, eu vejo tudo ao meu redor, né, todo o resto. Então, essa ideia de cosmovisão, né, os óculos por meio da qual a lente, né, as lentes por meio das quais toda a experiência é interpretada, né? Isso seria a analogia mais didática para uma cosmovisão, né? No próximo slide, nós continuamos, agora sim, também usando, está aí o link, né, para quem quiser dar uma olhada no livro, Glorioso Gênio da Química, que nós já falamos aqui, mas só para lembrar que nós vamos usar alguns exemplos da química também para apontar para o tangível, né, que está focando no intangível, né? Então, no próximo slide, nós podemos começar a dar exemplos, né? Só lembrando rapidamente, um breve resumo mesmo da história dos modelos atômicos, né? Isso é ensinado na maioria dos cursos de química, né? Geral, principalmente, né? A história desde o modelo grego, né? De onde vem a palavra átomos, né? A partícula indivisível, né? Esse é o significado da palavra átomo, lá pelos gregos, né? Principalmente os atomistas gregos, Leucipo e Demócrito. Depois o modelo de Thomson, né? O modelo de Rutherford, o modelo de Bohr e o modelo quântico que vigora, né, atualmente. Então, segundo a cosmovisão mais abrangente ou mais comum, né, especialmente no meio acadêmico, é o materialismo filosófico, né, que nós conhecemos como ateísmo, né? Nós podemos usar aqui como sinônimos nesse contexto, talvez o naturalismo, né, ou o ateísmo, né? Mas Epicuro, né, baseado no atomismo, nos atomistas gregos, Leucipo e Demócrito, ele defendia, né, que os deuses não haviam feito o universo, mas que o cosmos, né, o universo, ele seria eterno per si. Né? E nele, no universo, o rotopio incessante e sem propósito de átomos não pensantes cria, por acidente, né, acaso, todas as coisas, né, planetas, organismos, pessoas, né? Então, essa é a visão naturalista, né? Uma visão materialista, uma visão cosmovisão, né? Uma visão de mundo bottom-up, né? Que cresce de baixo para cima, né? A auto-organização de átomos, né? Depois vem a abiogênese, que gera vida, né? Aumenta a complexidade dos seres vivos até chegarmos aqui hoje, né? O ser humano falando sobre isso. Então, essa é uma visão muito enganosa, né? A teoria da evolução tem sido combatida, né? Nesses termos, tanto do ponto de vista de evidências, né, científicas, quanto evidências escriturísticas também, né? Nas escrituras nós encontramos amparo para combater essa visão do mundo naturalista, né, materialista, que parte do bottom-up, né, de baixo para cima, criando toda a complexidade que nós acabamos de dizer que é impressionante. Né? Moléculas como água, proteínas, enzimas. Então, seria impossível, né, para nós afirmarmos essa visão, né? No lugar disso, nós como crentes, né, crentes no Senhor, no grande Deus, Criador, nós temos uma visão de mundo que é top-down, né, que começa de cima para baixo. O grande Criador, né, criou tudo a partir do nada, né? Uma criação que nós conhecemos como ex nihilo, né? A criação de tudo e todo o cosmos a partir de nada, né? A partir da palavra do seu poder, apenas com declarações como estão lá no livro de Gênesis. Então, o epicurismo, né, esse ensino, né, a partir de Epicuro, ele foi redescoberto no começo da Renascença. E de lá para cá passou pela estrutura moderna, né, do reducionismo, do materialismo,
extremo, né, para a descrição da natureza. Então, essa visão, né, de que tudo que existe vem de matéria e energia, numa construção, aumento, né, de complexidade, que nós, na verdade, temos evidências científicas que acontece o contrário, né, a perda de complexidade dos organismos, né, nas enzimas e outras moléculas, biomacromoléculas, né, moléculas importantes para a bioquímica, e não ganho de complexidade. No próximo slide, nós podemos ainda lembrar, usando o modelo de Bohr, que é um modelo muito comum, né, em livros textos, no ensino médio, principalmente, a figura mais típica, conhecida de um átomo seria essa, né? O núcleo e os elétrons ao redor do núcleo em órbitas, né, no modelo de Bohr. Mas nós temos que lembrar que essa representação, esse desenho do átomo, ele não está em escala, ele não está numa escala exata, correta. Na verdade, está muito longe da escala real, né? No próximo slide, nós apresentamos a escala real. Nós podemos ver o tamanho real dessas partículas, né, tanto do núcleo, partículas subatômicas. No próximo slide, por favor, nós podemos ver esses tamanhos reais, né? Então, a estrutura do núcleo, né, o átomo como um todo teria na faixa de 10 a menos 10 no metro, que é o angstrom, né? Unidade bastante usada no mundo da química. O núcleo, né, teria o tamanho de 10 a menos 14 metros, ou seja, seria 10 mil vezes menor do que o átomo. Tá? Dentro do núcleo, nós temos as partículas, né, subatômicas. Então, nós temos prótons e nêutrons, né, na faixa de 10 a menos 15 do metro, e cada quark, né, que são essas partículas que constituem, né, os prótons e nêutrons, por exemplo, teria na faixa de 10 a menos 19. Então, essa escala de tamanho, o elétron teria 10 a menos 18 do metro. Né? Então, se fizermos uma analogia, ou transpormos essa escala para, digamos, tamanhos que são mais perceptíveis, né? São mais próximos à escala humana, se os prótons e nêutrons estivessem na escala de 10 centímetros, por exemplo, nessa figura, né? Então, imagine prótons e nêutrons, pega uma régua, né? Imagine que um próton ou um nêutron tivesse 10 centímetros de diâmetro. Então, os quarks e os elétrons, né, que são bem menores, eles seriam menores do que 0,1 milímetro. Veja a diferença, né, de escala. Todo mundo tem mais ou menos uma ideia da régua, né? Então, nós podemos fazer essa analogia. Então, se prótons e nêutrons tivessem 10 centímetros de diâmetro, quarks e elétrons seriam menores do que 0,1 milímetro, um décimo do milímetro, e o átomo inteiro teria cerca de 10 quilômetros de diâmetro. Então, percebe como está muito diferente da escala desse desenho que costuma figurar aí nos livros, né, de química, especialmente no ensino médio, o modelo de Bohr. Né? No próximo slide, nós podemos continuar mostrando agora as funções de onda, né, de hidrogênio. Esse é um assunto de química, né? Quando se apresenta, né, um modelo de quântico, né, um modelo de mecânica quântica aplicada à química, nós chamamos de química quântica, né? Nós temos essa formulação matemática, uma equação conhecida como equação de onda, né, representada pela letra psi, e essas são as funções de onda. Na verdade, isso que nós estamos vendo são os gráficos da densidade de probabilidade dessas funções. Na verdade, é psi ao quadrado, é a função ao quadrado. Né? Então, para quem estuda química, vai ver que esses são os formatos dos famosos orbitais atômicos, né, de átomos de hidrogênio ou hidrogenóides, como nós conhecemos. Então, a orbital S, orbital P, né, e assim por diante. No próximo slide, nós podemos... no próximo slide, por favor, nós podemos lembrar, né, a partir dessa realidade apresentada pelo modelo quântico, que orbitais atômicos e orbitais moleculares, eles são representados por essa função de onda, né, psi, como eu falei, mas eles não são fisicamente tangíveis, né? Os orbitais não são fisicamente tangíveis. São representações de uma função matemática, mas não são tangíveis fisicamente, né? A função de onda ao quadrado, que é o psi ao quadrado, representado por esses gráficos que nós acabamos de mostrar, a função de onda ao quadrado é que fornece a chamada densidade de probabilidade de encontrar, né, os elétrons, por exemplo, nesses orbitais. Né? E essa densidade de probabilidade ainda precisa ser integrada, você precisa integrar no volume, né, no espaço, para resultar de fato na probabilidade de se encontrar elétrons nessas regiões do espaço que nós conhecemos por orbitais, né, tanto atômicos quanto moleculares. Então percebe que essas funções elas estão muito longe de serem tangíveis, né? É impossível enxergar diretamente os orbitais atômicos ou moleculares.
No entanto, esse modelo, o modelo quântico, né, esse é o modelo que vigora atualmente, é o modelo vigente, e é um modelo que explica, sim, estruturas e propriedades de átomos e moléculas, né? Essas estruturas e propriedades são medidas ou observadas indiretamente por meio de métodos espectroscópicos, né? Métodos de difração, de raio-x, até de outras partículas, e assim por diante. Então, esse é um exemplo claro, né, do tangível, né, apontando para o intangível, né? O tangível seria essas medidas espectroscópicas, né? Medidas experimentais. Isso é o tangível. A medida experimental, a observação experimental. Isso aponta para o intangível, né? Que é essa realidade no modelo de estrutura atômico-molecular, baseado na teoria, por exemplo, de orbitais moleculares. Tá? No próximo slide, nós continuamos mostrando esse padrão agora com outros exemplos, né? Tangendo ao intangível. Então, esse padrão se repete. Vamos parar para pensar, né, no Sol. O Sol, ele é intangível, né, no sentido de que provavelmente nós nunca tocaremos o Sol, né? Nem chegaremos muito perto dele, provavelmente, né? Perto ao ponto de, sabe, tocar, digamos assim, né? Nesse sentido que nós estamos usando aqui, né? O tangível. Mas certamente nós percebemos o seu calor e a sua luz, né? Então, o calor e a luz é aquilo, é o tangível que conduz ao intangível, né? Que é o Sol. Nós nunca tocaremos o Sol, né? Nos elétrons também, né? Os elétrons são partículas subatômicas, né? Muito pequenas, quer dizer, invisíveis a olho nu, impossível enxergar a olho nu. Né? No entanto, né, um choque elétrico, né, que você leva numa tomada, um fio elétrico decapado, é uma evidência clara, né, da existência dessas partículas, de uma corrente elétrica, dessas partículas em movimento. Então, de novo, né, é o tangível, que é o choque elétrico, conduzindo ao intangível, ao invisível, que são essas partículas subatômicas, como, por exemplo, o elétron. Né? Outro exemplo clássico é o oxigênio, né? O oxigênio que nós respiramos, a molécula de oxigênio, substância oxigênio, né? Ela não é tangível também, ela é muito pequena, invisível a olho nu, mas o que conduz, né, a essa realidade? A própria respiração, né? Nós estamos vivos porque estamos respirando, ou o processo de combustão, né? Uma chama também requer a presença de oxigênio, né? Como componente. Então, de novo, é o tangível, né? A observação da respiração ou de uma reação de combustão que aponta para o intangível, né? O invisível, que é a presença, por exemplo, de moléculas ou da substância oxigênio. Então, nós não conseguimos enxergar, pelo menos não a olho nu, né? Nós não conseguimos alcançar ou tanger essas realidades intangíveis, né, nesse contexto. Mas nós claramente percebemos essas realidades por meio dos seus efeitos indiretos, né? Como nós temos aí o exemplo, né? O calor, a luz do sol, o choque elétrico que aponta para os elétrons, né? A respiração, a combustão que aponta para a presença de oxigênio e assim por diante. Tá? No próximo slide, nós lembramos, né, o texto lá de Romanos, especialmente esse versículo 20, que diz que os atributos invisíveis de Deus, eles são percebidos por meio das coisas que foram criadas, né? Então, aquilo que é tangível, né, em última instância, remete àquilo que é intangível, né? O Deus criador de todas as coisas, né? O intangível é aquele que é eterno, infinito, ou como nós costumamos chamar, a causa primária, né, de todas as coisas, que é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, né? Como está lá no relato histórico e literal do livro de Gênesis. Então, se nós pararmos para pensar, né, nessa verdade gloriosa, o intangível, né, o Deus intangível, aquele que é infinito e eterno, né, é intangível nesse sentido, ele se tornou tangível, né, porque, como diz o texto lá do apóstolo Paulo, né, os Filipenses 2, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então, o Deus intangível, o Emanuel, né, se tornou Deus conosco, né? O Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se tornou tangível, né? Perfeitamente Deus, intangível, mas perfeitamente homem, né? Tangível. Nós cremos na dupla natureza, né, de Cristo, essa doutrina maravilhosa. Então, o intangível, né, o Deus intangível se fez Deus conosco, como está lá em Mateus 1:23, né? O Emanuel, Deus conosco, que habitou entre nós, né, há cerca de 2.000 anos atrás, lá na Palestina. Continuando no próximo slide,
Alguém poderia perguntar, né? Mas será que esse intangível não pode ser substituído? Tem que ser Deus mesmo? Será que não pode ser substituído, por exemplo, pelas leis, né? As leis naturais, as leis da física, por exemplo? Então, a resposta melhor que eu conheço para isso vem do livro do Dr. John Lennox, né? Gunning for God, né? Porque os novos ateístas estão errando o alvo, né? Ele diz na tradução aí do título. Então, ele dá o exemplo do famoso físico, né? Stephen Hawking, né? Aquele que falava por meio de um sintetizador de voz, né? Cadeira de voz, deu contribuições enormes, né, para a física, mas era um ateu militante, né? Pelo menos, mais no final da sua vida, ele militava, né, a favor do naturalismo, do materialismo filosófico, né? E o Dr. John Lennox, né, um apologeta bastante respeitado, ele diz que Stephen Hawking, Dr. Stephen Hawking, ele tropeça, né, em uma série de erros ao nos fazer escolher entre Deus ou as leis da física, né? Ele fala que são erros filosóficos, inclusive, são erros de categoria, ele fala. Então, continuando, né, no texto do livro, aqui ele, né, o Dr. Stephen Hawking, confunde duas coisas muito diferentes: a lei da física e a agência pessoal, né? Ou seja, quem criou, né? Inclusive quem criou a própria lei da física como legislador. Então, a escolha que, né, o Dr. Stephen Hawking nos convida a fazer é entre alternativas falsas, né, diz o Dr. John Lennox. Este é um exemplo clássico de erro de categoria, né? É uma interpretação errônea, né, da filosofia. Então, escolher entre a física ou Deus, né? Ou seja, é tão absurdo quando escolher entre as leis da física ou, um exemplo que ele dá no livro, né? Sir Frank Whittle, que é um engenheiro aeronáutico conhecido por ter desenvolvido motor a jato. Então, você tem uma explicação em termos das leis da física, da engenharia, né? Especialmente da engenharia aeronáutica, você tem uma explicação nesse nível, né? Das leis, né? Da física, da matemática, da engenharia, mas você também tem uma explicação no nível da agência, ou seja, quem criou, quem desenvolveu, né? Nesse caso, Sir Frank Whittle, né? Que é reconhecido como um dos pioneiros aí no desenvolvimento de motores a jato. Então, ele continua, o Dr. John Lennox, né, no livro, ele fala, esse erro, né, esse mesmo erro que o Dr. Stephen Hawking comete, o erro de categoria, de misturar essas categorias que são bem diferentes, esse erro não foi cometido pelo seu antecessor da cadeira de Hawking lá em Cambridge, né, no departamento de física. E quem foi o antecessor de Hawking? Foi nada menos do que Sir Isaac Newton, né? Sir Isaac Newton, quando descobriu lá, né, a lei da gravitação, por exemplo, ele não disse assim, algo do tipo, agora que eu tenho a lei da gravidade, eu não preciso mais de Deus, né? Na verdade, o que ele fez foi escrever a obra-prima, né, Princípio Matemática, né, com o objetivo claro de levar os homens a contemplar, né, essa beleza majestosa, né, do Criador. Então, Newton era um homem de fé, né, assim como tantos outros pais da ciência que nós conhecemos. No próximo slide, por favor, nós podemos, né, ver uma declaração, né, do Dr. Stephen Hawking, publicado numa publicação lá da Grã-Bretanha, né, de Londrina, que circulou bastante na época, né? Ele diz: não existe céu ou vida após a morte. Isso é um conto de fadas para pessoas com medo da escuridão, né? E aí a resposta do Dr. John Lennox a essa declaração, né, foi direta e imediata também no meio de circulação lá da mídia da Grã-Bretanha, né, na mídia londrina. Ele respondeu, Dr. John Lennox: o ateísmo é que é um conto de fadas para pessoas com medo da luz, né? Então, certamente, né, o Dr. Stephen Hawking já descobriu, né, essa verdade, porque ele morreu em 14 de março de 2018. Né? No próximo slide, nós podemos continuar, por favor, no slide seguinte. Não aparece agora, né? Com algumas declarações, né, importantes. Então, o próprio Dr. John Lennox, nesse livro Gunning for God, ele fala que afirma claramente, né, que há um reino eterno, né, onde não há dor. Nós estamos falando do céu, né, a glória. Então, há um reino eterno onde não há dor, nem morte, nem fome. Um mundo que é repleto de alegria da presença imediata de Deus e de Cristo, que é o rei, né, desse reino. Sim, ele fala, eu estou falando sobre o céu e não me esqueci que sou um cientista, né? E nós poderíamos falar isso também, né?
nesse momento, né? Sim, nós estamos falando como crentes, como cidadãos desse reino, que tem um rei eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando do céu, da vida após a morte, da glória, né? E nós não nos esquecemos que somos cientistas. O famoso, né, C.S. Lewis, ele repete, né, uma frase parecida. Ele diz: nós estamos muito tímidos atualmente de sequer mencionar o céu, né? Nós precisamos trazer essa realidade mais à tona. E isso nos faz lembrar também aquela declaração maravilhosa de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 2, falando ao imperador, né, temível Nabucodonosor, né? Diante do imperador, o Daniel, né, aquele judeu, hebreu lá no cativeiro babilônico, ele fala: mas há um Deus no céu. Ele reafirma essa verdade gloriosa. E uma das declarações que eu gosto bastante de Michael Faraday, né, um físico-químico que, deu contribuições incalculáveis, né, para a físico-química, né? Vocês podem ler um pouco da biografia de Michael Faraday, né? Era um cristão, né, comprometido com o evangelho, e no seu leito de morte, respondendo a um interlocutor que perguntou para ele quais seriam suas especulações para a vida após a morte, né? Claramente falando do que ele esperava para a vida após a morte. Olha a resposta de Michael Faraday. Ele fala: especulações, né, sobre a vida após a morte, né, está falando, obviamente, nesse contexto. Especulações, eu não tenho nenhuma especulação. Eu estou descansando em certezas. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é capaz de guardar o meu depósito até aquele dia. Parafraseando, né, o texto conhecido do apóstolo Paulo. Então, no próximo slide, nós podemos lembrar também o outro texto que aponta para essa mesma verdade, né, tangendo ao intangível. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ele diz, né, diz assim o texto: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, isso que é um tangível, né? O Deus que se fez tangível habitou entre nós, né? A quem, não havendo visto, né, então é intangível, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, quer dizer, por fé, né? Isso é trazido à tona por fé. Exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, ou seja, a salvação da vossa alma. Então, apontando para a mesma realidade, né? A segunda pessoa da Trindade, que se fez tangível, né? Se fez um ser humano, né? Perfeitamente homem, perfeitamente Deus, mas hoje nós não o vemos, né? Ele habitou naquela época, né, em Jerusalém, na Palestina, 2000 anos atrás. Hoje nós não o vemos mais, né? Mas por fé, né, essa realidade se torna bem presente, né, na nossa vida. No próximo slide, nós podemos lembrar, né, outra verdade gloriosa é que essa condução, né, ao intangível, ela não depende de nós, né? Graças a Deus. É o próprio Deus intangível quem nos tange, quem nos conduz a Ele mesmo, ao intangível, né? Então, eu estou colocando nessa frase para memorizar, né? O próprio intangível é quem nos tange ao intangível. Quer dizer, é o próprio Senhor Deus quem nos conduz. Ele é quem conduz, né, os seus eleitos, o seu povo, né, para conhecê-lo, né, através da sua revelação, não só na criação, né, como diz lá o texto de Romanos, né, que aponta para Deus, que nós chamamos o livro da revelação geral, né, da criação, a natureza, mas também o livro da revelação especial, né, a Bíblia. Né? Os dois livros escritos pelo mesmo autor, né, o grande Senhor e Deus, né, lembrando o contexto de que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, nesses textos aí, só para mostrar alguns exemplos, né, dessa realidade que é o próprio intangível que nos tange, que nos conduz a Ele mesmo, né, ao intangível. Então, o texto de Romanos 8,16, né, o próprio Espírito testifica, né, com o nosso Espírito somos filhos de Deus. O texto de Gálatas 4,6, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. E um dos textos mais conhecidos, eu acho, no Evangelho de João, capítulo 3, diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então,
o Deus intangível, né, glorioso e misericordioso, né, que nos concedeu o seu Filho tangível, que habitou entre nós, na forma humana, tangível, para salvar aqueles que confiam, depositam a sua fé nele como Senhor e Salvador. No próximo slide, nós concluímos, né, dizendo claramente, né, que tudo isso que foi aprendido, compartilhado, ensinado, renda louvor, a glória desse grande Senhor e Rei, aquele que é intangível, mas que se fez presente e habitou entre nós. Toda a glória a Ele, hoje, para todo sempre. Amém. Muito bem, amém, Marcelo. Sensacional. Estava aqui quietinho, escutando, anotando algumas perguntas para te fazer. Esse intangível que se torna tangível através das evidências, porque seus atributos invisíveis, seu eterno poder, se veem claramente. Marcelo, olha o intangível e o tangível nesse texto de Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis se veem claramente. Como é que atributo invisível pode ser visto claramente, Marcelo? Você já mostrou alguns exemplos, mas complementa com alguma coisa na química aqui. Olha, o que é um atributo invisível de Deus que você vê claramente na sua química? O tangível da química levando ao intangível de Deus. Tá certo. Mas a resposta vai ser um pouco longa, viu? Se prepara, porque tem que contextualizar, tá? Lembra que os atributos de Deus, né? Muitos são comunicáveis, né? E nós conhecemos, né? Muitos deles, seu amor, por exemplo, sua justiça, né? Sua misericórdia. Inclusive, o próprio amor, se nós pararmos para pensar, até o amor humano, né? O amor pelo próximo, né? O amor pelo cônjuge, o amor por um filho, né? Um amor fraterno por um amigo, né? Para pensar, o amor não é tangível, né? Não é uma coisa palpável, né? Sim, pode ser até mensurado na neurociência, né? Neurotransmissores, né? A atividade cerebral por meio de exame de ressonância magnética, coisas desse tipo. Mas, assim, dizer que o amor é tangível, né? A gente não pode dizer isso, né? Está muito longe de ser algo tangível. E, no entanto, né? É uma das coisas mais reais, né? Que existe, né? O amor, ninguém vai questionar, né? O amor, né? De um cônjuge, né? O amor de um filho, o amor de um pai, de uma mãe. Então, é uma coisa extremamente real, mas que em muitos sentidos é intangível, não é palpável, né? E muitas vezes nem é mensurável, né? Então, quando, né, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nesse texto aos Romanos, diz que os atributos invisíveis de Deus, né? Você me pediu para dar exemplos na química, de novo nós podemos voltar para a água, né? Como é que Deus comunica o seu amor, né? A sua condescendência, inclusive, né? Sua misericórdia. Quer dizer, para mim, o exemplo máximo, o exemplo mais didático é o da água, né? E isso foi o que nos motivou a escrever esse livro, Glorioso Gênio da Química. Porque, quer dizer, como é que, né, Deus cria uma substância tão perfeitamente ajustada, né? Como a gente chama fine tuning, com dezenas de propriedades inesperadas. Esse é o ponto, né? São propriedades que qualquer químico olha para moléculas parecidas com a água, como, por exemplo, H2S, né? Ácido sulfídrico, e não imagina, né? Que, como é que na água, substituindo, por exemplo, o enxofre pelo oxigênio, você tem tantas propriedades anômalas, inesperadas, e todas elas favorecem a vida, né? Não só a vida humana, inclusive, mas a vida de qualquer criatura, né, nesse mundo. Então, é um atributo, né? Deus está comunicando o seu amor, né? Decidiu, né? Amar, decidiu, né? Criar, né? Essas criaturas, inclusive, decidiu nos criar como a sua imagem e semelhança, né? Nós somos criaturas especiais, né? Feita a imagem e semelhança de Deus, nós somos outra categoria de criação. Nós não somos animais evoluídos, né? Nem temos ancestrais em comum com os símios, né? A diferença, né, nossa para os símios é enorme, né? Enorme. Você tem estudado isso, né? Bastante também, Marcos. Então, são atributos da misericórdia, né, do amor de Deus através das coisas que foram criadas, inclusive da realidade química, não só com a água, mas também com diversas outras moléculas. Portanto, sim, Marcelo, eu anotei aqui também, quando você estava apresentando lá o núcleo, um dos atributos invisíveis de Deus que também eu gosto de mencionar, o Adalto também menciona,
Ele é trino, Deus é trino, e aí ele se reflete também. Você viu lá os quarks? São 3 quarks que formam os nêutrons, 3 quarks que formam os prótons. Os elétrons achavam que eram indivisíveis. Outro dia forçaram os elétrons lá, perceberam que eles são também formados de 3 partículas subeletrônicas, vamos dizer assim. As 3 dimensões, os 3 estados físicos da matéria, tudo é trino. Eu acho que a trindade também se vê nas características da química, a gente percebe isso, as propriedades dos átomos e das moléculas. Mas outro versículo que me veio à mente quando você estava falando, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aí o texto continua e fala assim, ó, sem vídeo, sem palavras, sem texto, sem fotografia, mas a gente ouve a sua voz. É outro versículo que fala desse tangível, né, intangível. Olha, você ouve a voz de Deus sem ouvir a voz de Deus. Você lê os seus e verifica seus atributos sem verificar os seus atributos. Esse versículo também é dentro desse espírito do tangível e intangível, Marcelo? Vamos imaginar, né, Marcos, para um cientista, um astrofísico, né, por exemplo, alguém que estuda, né, essas maravilhas, né, do cosmos, o próprio Isaac Newton, né, que escreveu, né, bastante sobre isso, inclusive tem muitos escritos teológicos, né, de Isaac Newton, dos pais da ciência, né, mas nesse caso o astrofísico, alguém que estuda, né, o cosmos, ele vai encontrar essa beleza, né, a simetria, a harmonia, né, dos astros, do movimento celeste, tudo. Ele vai encontrar, né, o intangível nisso, né, nessa harmonia mensurável, né, através dos telescópios, das medidas astronômicas, etc. Né? No nosso caso, então, é um macrocosmos, né, digamos assim, nessa escala do macro, né? E no nosso caso, como químicos, né, nós encontramos essa mesma beleza, harmonia, né, que aponta para o intangível, né, para o grande gênio da química. Nós encontramos no microcosmos, né, nas moléculas, né, nos átomos, nas partículas subatômicas, né. Então, o ajuste perfeito, a maravilha, né, das substâncias químicas, como elas foram criadas, né, e como o gênio da química usa e organiza essas substâncias para criar toda a complexidade de tudo que existe, e inclusive da vida, né, a complexidade da vida, que é altíssima, como já foi dito aqui, a obra mesmo de um Deus misericordioso, né, condescendente que, diga-se de passagem, outro aspecto importante do livro, também abordado lá no livro, que eu acabei aprendendo com o livro do Witt, né, Wicker, que eu li em 2019, esse fato de que Deus não só tem prazer em criar, né, essas moléculas tão extraordinárias, magníficas, mas ele tem prazer em permitir a descoberta, né, como um grande tutor, um professor, conduzindo as descobertas da história em todas as áreas da ciência. Né? O livro fala mais, eu obviamente me ative mais aos exemplos da química, mas você certamente poderia estender isso a outras áreas da ciência. O Deus como um grande tutor, né, de tudo isso. Sim, Deus também, além de ser tutor, ele é autor e consumador da ciência, não é, Marcelo? Porque a gente vai olhar na ciência, ver que os ganhadores de prêmio Nobel, 90% homens que criam, que creem, que continuarão crendo em Deus. As estatísticas têm mostrado isso. Então, cientista bom, né, que faz grandes descobertas, normalmente seu nome está associado a uma fé em Deus. Olha que coisa extraordinária. Talvez porque Pasteur disse um dia, né, Marcelo? Um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Pouca ciência pode te desviar do intangível, mas muita ciência nos tange ao intangível, Marcelo. Uma declaração que eu gosto muito, né, de citar, inclusive usei também na entrevista anterior, é do Heisenberg, né? Ele diz: o primeiro gole do copo das ciências naturais pode te tornar um ateu, mas no fundo do copo Deus está esperando por você. Né? Eu acho que ele quer dizer com isso é que, numa primeira olhada, né, existe uma aparente explicação, né, para, enfim, as coisas naturais, né? Uma explicação científica, digamos assim, que exclui a Deus, né? Mas quando você estudar a fundo, né, quando você de fato vai procurar
comprometido com a verdade e não, né, com alguma ideologia, né? Quando você de fato procura a verdade, aí você encontra, né, o intangível, né, e se maravilha, e se alegra, né? E é isso que, né, Deus tem feito na nossa vida, né, Marcos? A alegria, estudar a química, né, ao longo dessas décadas. Então, você citou o exemplo dos prêmios Nobel, eu posso Sim. acrescentar outro exemplo, né? No nosso sistema internacional de unidades de medida, usado no nosso país, né, o SI, você sabia que 2/7 das unidades básicas são homenagens a cristãos reconhecidos, né? No caso seria o Ampere e o Kelvin, né? Lord Kelvin, William Thomson, né? Enquanto 6 unidades derivadas do mesmo sistema também são homenagem a cientistas com cosmovisão cristã, né? Seria Newton, né? Unidade de força, Pascal, unidade de pressão, Joule, unidade de energia, Volta, né? Unidade de tensão elétrica, o Henry, né, unidade de indutância, e o Faraday, unidade de capacitância. Né? Então, esses são os grandes pais da ciência, são homens que não receberam o Nobel, né, muitos deles, porque viveram antes, né, do prêmio Nobel ser concedido, né, certamente. Marcelo, na minha área, espectrometria de massas, dizem que a razão massa-carga, que é o que a gente mede dos íons, não teria unidade, mas o Cooks, alguns anos atrás, publicou um artigo no Journal of Mass Spectrometry, e ele propôs que a unidade de razão massa-carga seria o Thomson. O J.J. Thomson. E o J.J. Thomson seria o quê? Um grande homem que foi um grande homem que cria em Deus. Ele tem uma frase muito famosa que ele diz assim: espectro após espectro, dado após dado. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que pelo tangível você chega no intangível. Que grandes são as obras do Senhor. Então, pode adicionar mais essa unidade aí, ao Thomson, a unidade de razão massa-carga em espectrometria de massas, homenagem a um grande cientista, um cientista que cria em Deus, parece que é uma regra geral. Mas, Marcelo, outro exemplo que eu lembrei aqui é que toda criança também tem essa experiência do tangível levando ao intangível. Não sei se quando você era moleque você fez isso também, né? Você pôs o dedo na tomada? Eu pus. Eu levei choque umas 2 vezes, depois desisti. Aí quando você leva choque, você fala assim, uau, você passa a crer no elétron, não passa? Mas a gente nunca viu o elétron, talvez Crianças nunca não ouviu. façam isso em casa, né? Não faço, porque o choque pode ser perigoso, mas todo moleque já pôs o dedo na tomada, né, Marcelo? E a gente, com o tangível, chegou no intangível, a existência de elétrons. Passamos a crer nos elétrons e não só crer, a respeitar e até medo, né, de pôr o dedo na tomada. É mais uma experiência do tangível levando ao intangível. Os atributos de Deus se veem claramente em toda a sua obra. Não vai dar para chegar lá e falar assim, não te vi, né? Não te vi, Senhor, por isso que não crio em você. Será que dá? Essa desculpa cola, Marcelo? Certamente, né? Os homens são indesculpáveis, né, Marcos? E eu diria mais, os cientistas, né? Aqueles que Deus chamou para estudar, né, sua criação, o livro da revelação geral, né, a natureza, eles têm ainda menos desculpas para não crer em Deus, né? Quer dizer, as evidências, tanto como eu acabei de dizer, no macrocosmos, da beleza, simetria, harmonia do movimento, né, dos astros, e no microcosmo, no mundo da biologia, da química, né, da física atômica, né, da física de partículas, é impossível, né, ver essa harmonia, essa beleza e não render, né, glória a Deus, não lhe dar graça, que é o texto do apóstolo Paulo. Né? Por isso que eu particularmente tenho tentado evitar o termo ateísmo, né, no sentido original da palavra, seria negar a Deus, né, ateos, né? Mas me parece ali que a argumentação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo naquele texto de Romanos 1, que só existem 2 opções, né? Ou você é um teísta, né? Você crê em Deus, né? Rende graças e dá glória, ou você é um antiteísta. Você conhece a Deus porque é indesculpável e você se opõe, né? Então é sempre um movimento do coração, né? Nunca é um movimento da mente, né? Mas é um movimento volitivo do coração, o antiteísmo. Não sei se você está assistindo a gente aqui, né? E você declara, olha, eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu não acho que Deus existe. É uma posição que é difícil de ser sustentada, inclusive. Eu digo que se você é ateu, eu não creio em você, me desculpe, mas eu sei que você crê em Deus, você sabe que Deus existe. A gente apenas nega a realidade dos fatos, porque
esse intangível é tangível demais. Acho que os atributos falam claramente. A gente, desde criança... o Douglas X, Marcelo, ele publicou um livro muito interessante, a gente quer traduzi-lo também agora pela Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a Coval Press. O livro se chama Undeniable, inegável, inegável. Esse intangível parece inegável também. Segundo o Douglas X, Marcelo, todas as crianças de qualquer cultura, raça, tribo, nação, raça somos uma só, né? Humana, mas povos, tribos e nações, todas as crianças creem em Deus. Elas nunca viram Deus, mas parece que esse intangível é tão tangível que até as crianças todas ao redor do mundo creem em Deus. Você acha que isso acontece, ô Marcelo? Eu digo que elas acontecem porque elas são pequenas cientistas. Todos nós somos cientistas, todos nós avaliamos a natureza, todos nós investigamos a natureza. E tem cientista profissional e amador, mas os cientistas amadores ao redor do mundo, todas as crianças creem em Deus. Então parece que esse tangível da criação de Deus deixa o intangível indesculpável, não é? Você tem que se render a isso. O máximo que pode te sobrar é você fingir que não está sabendo, fingir que não está vendo. Você tem essa impressão também, Marcelo, que é praticamente impossível ao homem racional não observar esse intangível pelo tangível da sua criação? Eu disse exatamente, parece ser o sentido desse texto, né, de Romanos 1. É por isso que o apóstolo Paulo usa esse termo indesculpáveis, né? É indesculpável. Então, o homem que se opõe a Deus, ele seria melhor caracterizado como um antiteísta, né? Ele é indesculpável, ele olha, ele reconhece essa beleza, essa harmonia, a própria complexidade na sua própria vida, né? Mas ele não reconhece, né? Não rende glória, não dá graças a Deus por isso, né? Isso me fez lembrar de um conceito que Calvino usa, né? Nas Institutas, ele fala do sensu divinitatis, né? Esse senso divino, né? Todo ser humano tem isso, né? A sensação, né? O sentimento, o senso divino, chama de sensus divinitatis lá na grande obra, né? Das Institutas. Então, certamente, né? Vou repetir para enfatizar, né? Se todo ser humano, né, é indesculpável, como diz claramente o apóstolo Paulo em Romanos 1, o cientista é ainda mais indesculpável por estudar com detalhes essa maravilhosa, intrincada, né, beleza, maravilha, harmonia, desde as moléculas até os astros, passando pelas criaturas vivas, né, e não reconhecer a Deus nisso tudo, né, o grande intangível, né, apontado por essas características tangíveis, né, que nós vemos na criação, na natureza. Então, certamente, o homem, o ser humano, né, é bastante indesculpável, especialmente aquele que estuda a ciência. Marcelo, o papo está super mega legal, mas infelizmente nós temos um tempo aqui, 1 hora, a hora está se esgotando, a gente tem aqui poucos minutos, segundos agora. Eu queria, então, que você fizesse aí suas considerações finais. Você tem uns 30 segundos sobre esse tema fantástico que você decorreu tão bem, brilhantemente aqui. Tangendo ao intangível, como é que você fecharia as suas colocações sobre esse tema, Marcelo? Eu fecharia no sentido de uma oração simples, né? Minha oração, nesse momento, é que essas características, né, tangíveis, né, da criação, né, do livro da revelação geral, a natureza, que é o nosso objeto de estudo como cientistas, né, e essa existência do tangível, né, da obra de Deus na criação, aponte para o intangível, né, leve as pessoas a Deus, né. Essa é a minha oração nesse momento. Eu claramente percebo, né, a maravilha, a soberania de Deus, né, na área da química, eu disse, há 30 anos, né, já em contato com essa área maravilhosa, mas certamente em qualquer área da ciência, qualquer um com, né, os olhos atentos e com interesse de buscar a verdade, independente de onde ela vai nos levar, ele certamente será conduzido ao grande, intangível, ao grande eu sou, né, o Senhor, Criador, sustentador, provedor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração.
Marcelo, muito obrigado. Obrigado demais por mais essa participação sua aqui no Fé e Ciência. Foi sensacional. Você não gostou? Gostou, não é? Foi sensacional. Muito obrigado, Marcelo. Olha, um professor universitário, um físico, um químico, um farmacêutico, um físico-químico, um homem que conhece a física, que conhece a biologia da vida, conhece farmácia, conhece cálculos teóricos, mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende. E um homem que crê em Deus. Pouca ciência te afasta de Deus. Muita ciência te aproxima, como aproximou o Marcelo, me aproximou a esse grande Deus. Gostou? Então assista todos os programas Fé e Ciência aqui na sua IPP-TV. Assista todos os programas, inclusive as palestras do 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Palestras fantásticas, você vai observar lá, tem milhares de visualizações, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Por quê? É boa ciência com boa filosofia, boa teologia que você só encontra aqui no Fé e Ciência na sua IPP-TV. Até o próximo Fé e Ciência, esperando por você.